Olá, eu sou o Ivan Barbosa e eu sou gestor do fundo de ações Arctica Long Term. Nesse vídeo vou comentar um pouco do que vem acontecendo na economia brasileira ao longo do último ano e dar a nossa visão do mercado hoje. No final do ano passado, especialmente nos últimos meses de 2023, a bolsa teve um período de maior ânimo, em que o Ibov chegou a subir algum tempo, só que depois isso se reverteu. E hoje, conversando com diversos investidores, especialmente investidores profissionais de grandes instituições, nós notamos que existe um clima de desânimo geral com renda variável. E antes de entrar na discussão dos fatos recentes que vem causando isso, eu queria trazer uma discussão um pouco teórica. Sempre que o mercado oscila, tanto para cima quanto para baixo, a reação natural das pessoas é buscar uma explicação para aquilo que elas estão vendo acontecer e ficar com a explicação mais plausível que elas encontram como uma representação da verdade, ali, do que está acontecendo de fato. Essa abordagem faz sentido, só que ela carrega uma premissa implicitamente de que o mercado está sempre certo, que os preços que você está vendo ali na tela são as melhores representações do que está acontecendo de verdade. E existe uma grande polêmica em relação a essa premissa, tá? Especialmente no meio acadêmico. Existe uma corrente que diz que o mercado precifica os ativos que são negociados publicamente quase que de maneira perfeita. Então, o preço que você vê na tela seria o resultado da análise coletiva de um número enorme de investidores que processam todas as informações disponíveis num dado momento, e aquilo é o que há de melhor para ser feito em relação à precificação de cada ativo. E existe uma segunda corrente que não acredita muito nessa sabedoria coletiva e acredita que existem períodos em que o mercado pode sim estar errado e gerar assimetrias grandes, inclusive, entre o preço em que eles são negociados e o valor econômico real, que é um conceito meio teórico, mas seria o valor razoável de se estimar considerando todos os fundamentos que você sabe sobre o ativo que está sendo negociado. Aqui no Ártica nós estamos muito mais alinhados com essa segunda corrente. Tá? Eu acredito que existe sim períodos em que os preços de mercado ficam inadequados, que eles não refletem os fundamentos por trás da economia e dos negócios que estão sendo negociados. E eu acredito que é isso que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Eu acredito que os nossos patamares de preços estão inadequados. Antes de falar do Brasil aqui, vou continuar na linha teórica, na seguinte discussão. Faz sentido mesmo eu assumir que o mercado pode estar errado? E aqui, com o tempo de investimento, cada vez mais eu fico cético com qualquer argumento que seja muito abstrato. Então, essa história de falar que o mercado é uma entidade onisciente, representada por um coletivo de investidores, para mim fica muito distante do que acontece no dia a dia de fato. Né? Não existe um coletivo de investidores, existem vários investidores individuais tomando suas decisões ali. Né? E uma razão que já faria com que essa precificação de mercado não fosse tão perfeita é que o preço que você vê na tela ali não é exatamente a opinião coletiva de todos os investidores sobre qual que deveria ser a precificação ideal daquele ativo. O preço de tela é simplesmente o ponto de equilíbrio dado a oferta e demanda dos investidores que estão negociando naquele exato momento. Então, são conceitos que podem parecer próximos, mas são bastante diferentes. Eu posso ter uma opinião sobre um ativo e simplesmente não estar negociando ele naquela hora. E existem várias razões que podem impedir um investidor de agir de acordo com as suas convicções. Né? De eu achar que uma ação está muito barata, mas não ir lá comprar essa ação agora. A razão mais comum é puramente falta de dinheiro, falta de capital. Se você acreditar que existe uma ação muito barata em bolsa, só que se você não tiver dinheiro para comprar, você simplesmente não participa da formação de preço. Então, a sua opinião sobre o valuation correto daquela empresa simplesmente não importa, você não está atuando ali para determinar o preço de equilíbrio. E numa situação de economia normal, né, que nós estamos em épocas tranquilas e estáveis, você até pode falar assim que mesmo que isso aconteça com um determinado investidor de não ter capital, né, isso não é representativo no total dos investidores para esse efeito ser predominante. Então sempre deveria haver alguém qualificado com dinheiro para ir lá e comprar ações que eles acham que estão baratas. Só que em situações de estresse econômico, né, em tempos de crise especialmente, é esperado que essas situações mais restritas aconteçam com muita gente ao mesmo tempo. Tá? Então existem épocas em que quase ninguém está com dinheiro, com liquidez ali para sair comprando as coisas. E a opinião dessas pessoas simplesmente não importa.
E pode inclusive acontecer de um investidor precisar de dinheiro para cobrir prejuízo que ele teve em outro lugar e ser obrigado a vender uma ação que ele pode inclusive acreditar que está muito barata, mas ele precisa do dinheiro e precisa vender. Então ele acaba gerando pressão vendedora, né, atuando como se ele achasse que a empresa está cara, né, teoricamente, mas na verdade não é isso, não tem nada a ver com a opinião dele ali, ele simplesmente precisa do dinheiro. E só essa situação que eu comentei aqui, né, já tira um pouco dessa teoria de mercado perfeito. Né? O mercado não é feito por investidores com capital infinito que podem agir sempre de acordo com as suas convicções. Então esses choques de liquidez, de modismos e tal afetam o mercado e por isso que eles saem um pouco ali do que seria a precificação teórica ideal. Né? E então os preços deixam de ser guiados pela análise pura do que seria o valor intrínseco dos ativos. Um outro ângulo que corrobora com essa visão, né, mas de uma perspectiva bem diferente, imagina se a gente tivesse um índice que fosse bastante amplo, bastante diversificado e representasse bem o que é a economia global. Esse índice deveria ser estável, porque a economia global não é uma coisa que vai ficar chacoalhando muito em valor real econômico. Em particular porque produção econômica depende muito de duas coisas principalmente. Capital físico, que é infraestrutura, máquinas, fábricas, as coisas que se usam para produzir produtos ou serviços de valor, e capital humano, que, simplificando a história aqui, é o nível de competência das pessoas em um dado momento. E esses dois fatores não mudam rápido. Tá? Esses dois são muito lentos de se alterar no tempo. Então não deveria haver grandes choques, nem positivos nem negativos, na economia global, em média, a não ser que tivessem eventos de enormes proporções. Os positivos seriam grandes revoluções tecnológicas e os negativos seriam coisas como guerra mundial, catástrofe nuclear, coisas assim. E para não ficar só na teoria aqui, existem índices que quase que são representações fidedignas da economia global. Existe um em particular que chama MSCI World Index, que considera 1.500 das maiores empresas de 23 países desenvolvidos. E eles pegam as empresas que cobrem 85% do valor do mercado de ações de cada um desses países. Então é um índice super amplo das economias mais estáveis do mundo. Então deveria ser um índice super comportado, que não ficasse pulando para lá e para cá. E vou colocar aqui na tela o gráfico desse índice para vocês verem que não é isso que acontece. Esse índice varia sim, varia mais do que a gente esperaria que ele variasse. Então, ou a gente conclui que esse período que nós estamos olhando aqui, que são 10 anos, foi repleto de choques globais gravíssimos, ou a gente admite que os preços de mercado nem sempre são representações adequadas do valor econômico real dos ativos negociados. Tá? E uma vez admitida que existe essa possibilidade de erro, que o mercado pode precificar as coisas erradas, aí vamos voltar aqui para o nosso caso de Brasil. Né? O que está acontecendo hoje no Brasil? Existem dois pontos de preocupação principal que estão sendo discutidos no mercado hoje. O primeiro é a questão da crise inflacionária global, que o Brasil está inserido, apesar de a gente estar um pouco mais adiantado que a maior parte dos países. E o segundo ponto é a discussão em torno de responsabilidade e equilíbrio fiscal do governo que nós temos hoje. Eu vou começar aqui falando da crise inflacionária. E o primeiro ponto é que isso não é novidade. Só para vocês terem uma ideia, o nosso Banco Central começou o movimento de alta de juros, que é a estratégia clássica para combater a inflação, em março de 2021, então já faz um bom tempo. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, começou esse mesmo movimento em março de 22 e o Banco Central Europeu em julho de 22. Então todos os países começaram há um bom tempo já, não é nenhuma novidade que esse problema de inflação existe. A novidade mais recente é que o Fed decidiu manter os juros altos por mais tempo do que o mercado esperava. E esse mesmo efeito aconteceu aqui no Brasil também. Hoje a gente ainda está num patamar de juros mais alto do que se imaginava 6 meses atrás. E essa novidade da atitude do Fed tem dois principais impactos. O primeiro deles é que com a taxa da renda fixa americana mais alta do que ela costuma ser e esse clima de preocupação com a economia, muitos investidores ao redor de todo o mundo resolveram migrar seu capital
para renda fixa americana, para títulos do Tesouro Americano. E essa migração massiva acabou gerando pressão vendedora em diversas outras classes de ativos, que é de onde o dinheiro está saindo para poder investir lá nos títulos do Tesouro Americano. E no meio dessas classes de ativos estamos nós lá, nossa pequena Bolsa Brasileira, que tem 55% do nosso fluxo total de negociações vindo de capital estrangeiro. Então, se um grande investidor americano decide investir menos em emerging markets, com o Brasil lá no meio, para aumentar a alocação em renda fixa americana, gera pressão vendedora na nossa bolsa aqui. Esse é o primeiro fator. O segundo deles é que o nosso Banco Central, vendo essa atitude dos bancos centrais das economias desenvolvidas, está mais hesitante em continuar com a rota de redução da nossa taxa de juros. Mesmo que o problema de inflação aqui no Brasil já esteja em grande medida endereçado. A inflação nos últimos 12 meses, pegando aqui o IPCA, foi de 3,9%, que é baixa em relação à nossa história. A média desse índice nos últimos 20 anos é de 5,7%. Então, a princípio, inflação controlada. Mas o que o Bacen vem argumentando é que, enquanto o cenário externo estiver muito incerto, isso representa um risco também para a nossa economia, que querendo ou não é uma economia periférica, e que eles têm preferido ser mais cautelosos e manter a política contracionista, que na prática é juros altos, por mais tempo. Eu não vou entrar muito nessa discussão porque política monetária não é minha especialidade, mas a análise que nós estamos fazendo aqui é que hoje os juros real do Brasil, que é a taxa básica dos juros menos a inflação, é de 6,6%. E a média do Brasil nos últimos 20 anos é de 5,1%. Então, sem entrar em argumentos se esse negócio deveria cair ou não ao longo do tempo, o fato é que nós estamos um pouco acima. Então, deveria ser esperado que os nossos juros ainda caiam um pouco. Ainda tem espaço para esse juros real diminuir. E o que é a nossa visão desses dois fatores, né? Obviamente não é positiva, assim, nós temos uma visão negativa também, mas eu acho que a nossa opinião é menos negativa do que a do mercado no geral. A primeira questão de fluxo, da migração de capital para a renda fixa americana, não nos importa tanto, porque ela até faz com que o preço dos ativos caia, mas ela não tem nenhum impacto no valor intrínseco das empresas onde nós estamos investindo. Então, ficar se preocupando com isso acaba sendo uma tentativa de acertar timing, acertar os momentos em que as coisas acontecerão no mercado. E é muito difícil acertar isso de maneira consistente. Então, nós preferimos considerar puramente se as coisas estão caras ou baratas do que ficar tentando imaginar em qual mês que elas vão subir ou cair por causa de fluxo. Então, fluxo é um componente menor aqui na nossa filosofia de investimentos. A segunda questão do alongamento da política contracionista, que é os juros ficando altos por mais tempo, isso de fato tem um efeito negativo nas empresas. Porque enquanto os juros estiverem altos, eles vão dificultar o crescimento econômico, então as empresas crescem menos, e as empresas gastam mais com seus financiamentos, a despesa financeira é maior. Então o impacto é inegavelmente negativo. Só que, se você acreditar que isso não é algo sistêmico, que os juros não vão ficar mais altos para sempre, que eles apenas estão demorando mais para cair, o efeito em valuation é bastante limitado, porque o valuation depende dos juros de longo prazo, qual vai ser a taxa de desconto ao longo de décadas. Então, se o Bacen vai voltar a reduzir os juros na próxima reunião do Copom ou daqui a 6 meses, tem um impacto muito pequeno. O valuation vai mudar alguns pontos percentuais, não dezenas de pontos percentuais. Então, se o tema é atraso e não juros de estabilidade, também não é alguma coisa que a gente vê como uma enorme ameaça. A gente está mais na categoria aí que acredita que o impacto é pequeno, que apesar de ser ruim, não é tão ruim assim a ponto de dar essas chacoalhadas nos preços dos ativos que nós temos visto. Esse era o primeiro ponto, a questão da crise inflacionária. E agora vamos para o tema mais complexo aqui, que é o equilíbrio fiscal brasileiro. Isso também não é novidade. O novo governo, antes de assumir, já começou a gerar uma tensão sobre responsabilidade fiscal, porque eles já estavam orquestrando uma revisão de orçamento que na prática é permissão para gastar mais dinheiro, antes de assumir. Então essa discussão, todo esse atrito entre o governo e boa parte da sociedade já vem desde lá do começo. E eu acredito que isso é uma característica
quase que permanente de governos de esquerda. Porque é parte da ideologia da esquerda acreditar que o aumento da máquina pública é benéfico, que esse é o caminho a se seguir para promover o desenvolvimento de um país. Então é muito difícil esperar que um governo de esquerda tome medidas de austeridade fiscal, que na prática é corte de gastos. Então, sim, eu não espero que esse governo tente cortar gastos agora e nem ao longo do resto do mandato, né? E se for reeleito, acho que vai continuar na mesma linha. Assim, não é uma filosofia de governo que costuma promover cortes de gastos. Então, a busca do equilíbrio fiscal, que quer dizer o governo ganha tanto dinheiro, né, arrecada tanto dinheiro quanto ele gasta, tem sido perseguida não através das reduções dos gastos do Estado, mas através do aumento da arrecadação, que na prática é aumento de impostos. Essa busca por aumento de arrecadação já gera um desconforto grande entre empresários e investidores, porque a carga tributária do Brasil não é baixa. Nós somos famosos por ser um país de carga tributária alta. Então falar em aumentar mais ainda, né, gera um desconforto e fala assim, poxa, tem um limite ali do quanto que as empresas, quanto que os negócios aguentam. E além disso, né, além do desconforto de aumentar per se, a forma com que o governo vem buscando esses aumentos tem gerado um desconforto grande e adicional. Porque ao invés de declarar que eles efetivamente aumentariam os impostos e fariam isso de uma maneira estruturada, com começo, meio e fim, o governo vem fazendo um discurso que, na verdade, eles não estão aumentando os impostos. Eles estão corrigindo anomalias que existem no sistema tributário e eliminando alguns benefícios. Só que assim, esse discurso é um pouco vazio, porque se você elimina alguns benefícios, só que o dinheiro arrecadado através da eliminação do benefício não é distribuído para ninguém, a alíquota efetiva, que é o imposto que você efetivamente paga, está aumentando. Então, obviamente, está existindo um aumento da carga tributária. E esse discurso, né, meio negacionista do que está sendo feito gera desconfiança, é natural que se gere, e o modus operandi desse governo atual, que é ficar buscando brechas para mudar regras de cálculo ou interpretações de alguns benefícios para que o governo tenha uma razão para cobrar mais impostos, tem sido muito desconfortável porque gera uma incerteza muito grande. Assim, está sendo feito picado de maneira imprevisível. Então o empresário não sabe qual vai ser a próxima mudança, se vai afetar a empresa dele ou não. Né? Os investidores aqui, a gente que olha vários setores, não sabemos qual vai ser o próximo setor afetado, não sabemos onde é que para isso, se é que para um dia. Então não tem como negar que é um negócio bastante ruim. E aqui no Brasil, muito setor tem benefício fiscal. O nosso sistema tributário é um emaranhado de regras especiais, benefícios e tal. Então, a hora que a gente para olhar quem é que está exposto a esse tipo de atitude, de buscar brechas nas regras para trazer uma interpretação que seja mais favorável para o Estado, né, que aumente a arrecadação do Estado, existe inúmeras. Isso pode continuar por anos e anos e anos e ainda vai ter brechinha ali para mexer e aumentar o imposto de alguém. Então, nesse ponto, a gente aqui está tão desconfortável quanto o resto do mercado. Né? Não tem como negar que isso é ruim, que essa imprevisibilidade de como é que vai ser o tributário daqui para frente prejudica muito o ambiente de negócio do Brasil. Só que, assim, na posição de investidor, a gente sempre tem a atitude de colocar isso na conta. Né? Como é que a gente continua lidando com isso, se é algo que dá para se endereçar ou não. E eu não entendo que mesmo que seja um problema extremamente irritante ali, que seja algo que impeça investimentos. O que nós temos feito na prática é assumir cenários pessimistas quando existe alguma discussão tributária. Então nós temos algumas empresas no portfólio que têm benefícios fiscais, o que a gente assume é que esses benefícios fiscais vão ser corroídos, vão ser perdidos ao longo do tempo. Então, na incerteza, a gente sempre fica do lado ali que é mais seguro para nós assumir que vai ser o futuro. E uma coisa importante de entender também é que quando há um aumento de impostos, o resultado não é que a empresa tenha uma corrosão direta da rentabilidade, não é que o imposto é deduzido integralmente ali do lucro líquido do negócio. O que acontece é que, como é uma mudança de regra e geralmente todas as empresas do mesmo setor aproveitam as mesmas regras, esse impacto é sistêmico. Então não muda a posição competitiva das empresas que são atuantes naquele segmento econômico. O que gera o problema ali para essas empresas é que elas ficam num dilema
que se elas repassarem integralmente o imposto no preço, entra aquela questão de oferta e demanda, né? Se eu aumento o preço, a expectativa é que a minha demanda caia em volume. Então essas empresas perderiam volume de negócios. Se ela abre mão de rentabilidade para manter o volume, o problema é claro, você perde rentabilidade. Então esse equilíbrio de se a gente abre mão de volume ou se a gente abre mão de rentabilidade que é a decisão que as empresas afetadas vão tendo que tomar. Isso tem um impacto negativo sim, né? Mas aí não tem muito o que fazer. Nossa atitude tem sido ser pessimista, assumir que as coisas que os benefícios vão ser perdidos e que vai ser mais difícil crescer à medida que as empresas repassam os impostos no preço. E colocando essas coisas numa perspectiva um pouco mais ampla, quem investe aqui no Brasil há bastante tempo está meio acostumado com problemas políticos e econômicos variados. A normalidade aqui é sempre existir ruídos políticos no horizonte, sempre existir alguma medida econômica questionável, meio estranha, que não é aquilo que se consideraria ideal do ponto de vista acadêmico. E essa instabilidade, esses problemas sistêmicos na nossa economia, de certa forma já são refletidos nos nossos preços normais, né? na faixa normal de valuations de empresas em bolsa. Tanto é que se a gente analisar o múltiplo de preço-lucro, né, que é um indicador clássico aí de nível de preço das empresas, aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, esse múltiplo é de 10,3 vezes. Enquanto nos Estados Unidos, esse mesmo múltiplo é 18,3. Então já existe um desconto grande em que é o normal de uma empresa brasileira e o normal de uma empresa americana. Né? O nosso nível de confusão, o nosso nível de desordem já está no preço médio. E hoje, né, quanto é que está esse múltiplo de preço-lucro? As empresas listadas na B3 estão com um preço-lucro médio de 7,5 vezes. Então a gente tem que colocar isso em perspectiva e analisar esse nível de valuations considerando a própria linha de base do que é o Brasil. Então a pergunta é, a gente está tão pior hoje do que o Brasil costuma ser? Tão mal assim para estar abaixo desse 10,3 que é o múltiplo de valuation médio de bolsa? Eu vou trazer aqui uma comparação de agora com um ano atrás, né, só para simplificar essa análise comparativa. O Ibov hoje e exatamente um ano atrás estavam mais ou menos no mesmo preço, no mesmo patamar. E qual era o cenário macro um ano atrás? Os juros estavam em 13,75, com uma inflação de 3,2. Então os juros estavam em 10,5% de juros real, que é um juros altíssimo. A expectativa de crescimento do PIB para 2023 era de 2,2. A regra do teto de gastos do governo ainda estava em aberto. Né? Tinha toda uma discussão se esse governo, já sabendo que ele tem um viés de gastar mais, teria qualquer compromisso que fosse com limitar o gasto a algum patamar que fizesse sentido no médio prazo. Estava completamente em aberto. E a reforma tributária estava longe de ser aprovada. Estava ainda em discussão, a gente não sabia se ia ter reforma tributária ou não. Esse era o panorama geral ali de final de junho de 2023. E como é que nós estamos hoje? O que aconteceu de lá para cá? Os juros caiu 3,25%, e a inflação se manteve mais ou menos estável. A inflação hoje está 3,9%, então os juros reais caíram bastante. O PIB cresceu 2,9% em 2023, então foi um pouco mais de 30% acima da expectativa do mercado naquela época. O fato da inflação ter ficado constante é bom, porque a gente entende que o programa de política contracionista do Bacen funcionou, então o risco da inflação voltar a subir hoje é bastante menor do que era um ano atrás. A questão fiscal, de equilíbrio fiscal, ainda é um problema e eu acho que vai continuar sendo. Tá? Não acho que isso vai se resolver, que a gente vai ver tão cedo notícias muito boas nesse sentido. Mas pelo menos a gente tem uma reforma aprovada, que ainda tem incerteza de como é que ela vai ser implementada, tem uma série de detalhamentos a serem feitos. E a regra de teto de gastos, que é um negócio importante, não é a ideal. Tá? É uma regra que funciona bem enquanto o país estiver crescendo. Se a economia começar a cair, a regra fala que o governo pode continuar aumentando os gastos mesmo assim. Então, assim, não é uma regra perfeita, mas pelo menos é algo que funciona enquanto o PIB estiver crescendo e é algum compromisso do governo de controlar seus gastos. Então, assim, dos males, a gente interpreta aqui como um mal menor que tenha sido isso que passou. Vai funcionar por algum tempo, algum dia vai ter que ser revista de novo. Então, assim, hoje é bastante argumentável que o país está melhor do que estava um ano atrás. E mais importante que essas análises dos fatores macroeconômicos
é analisar como é que tem sido a evolução dos resultados financeiros das empresas mesmo, das empresas que estão listadas em bolsa. E aqui nós não fizemos uma análise geral de todas as empresas listadas em bolsa, porque o que nos interessa são só as empresas onde a gente investe. Então eu vou trazer aqui de maneira ilustrativa a análise de tendências de lucro líquido e dos preços das empresas que nós temos em portfólio, né, que acaba sendo o nosso interesse especial. E eu vou comparar dois dados de dois períodos. O primeiro período são os últimos 4 trimestres que nós temos fechados hoje. Então, o segundo trimestre, apesar de já estar no finalzinho, não saiu ainda os números das empresas. Então, eu vou considerar o segundo trimestre de 2023 até o final do primeiro trimestre de 2024 como o nosso último ano. E essa mesma lógica no ano passado. Então, do segundo trimestre de 22 ao primeiro trimestre de 23. Então, são 2 janelas de um ano analisadas. Há um ano atrás, o lucro líquido do nosso portfólio, que aqui nós fizemos uma ponderação do lucro líquido de cada empresa e a alocação que nós temos nessas empresas hoje. Então esse lucro líquido aí do portfólio era de 0,9 bilhões de reais há um ano atrás. Esse lucro hoje, nos últimos 4 trimestres, é de 1,6 bilhões. Então isso representa uma alta de 74% no resultado líquido, né, no lucro líquido das nossas empresas no período. Essa melhora bastante expressiva de lucro líquido é que fez com que o nosso fundo subisse mais ou menos 17% nos últimos 12 meses. Então, assim, teve uma alta, apesar do mercado não ter acompanhado, a gente teve uma alta expressiva porque os resultados melhoraram de fato. Só que o múltiplo de valuation, que é uma métrica de valuation relativo, o múltiplo de preço-lucro líquido do nosso portfólio caiu nesse período. Há um ano atrás, esse múltiplo era de 11,7 vezes e hoje ele está em 8,7. Então, o nosso múltiplo de valuation caiu 25%. Nessa análise de múltiplo de valuation, a gente excluiu o Multi, que é uma empresa do nosso portfólio que teve prejuízo em 2023. Eu já falei bastante sobre essa história em outros vídeos e outras cartas, né? Mas para essa empresa nós avaliamos o que é o múltiplo de preço-valor patrimonial. E nesse período ele se manteve constante e hoje, com certeza, a empresa tem melhores perspectivas do que nós tínhamos para ela um ano atrás. Então a mensagem é mais ou menos a mesma ali. Mesmo com um ambiente macroeconômico melhor e as nossas empresas tendo uma clara tendência de melhora dos resultados, o nosso portfólio hoje está mais barato em termos relativos do que ele estava um ano atrás. E essa é uma análise simplificada, né? Internamente a gente faz uma análise que é muito mais criteriosa e trabalhosa, que é estimar por fluxo de caixa descontado cada uma das empresas que nós investimos, somar todos esses valores e comparar com o que é o preço do portfólio de mercado. E dessa análise toda, a gente tira um nível de desconto do nosso portfólio em relação ao que a gente acredita que seria o valor justo dele. E esse nível de desconto a gente vai acompanhando ao longo do tempo para ver se o portfólio está caro ou barato, né? Se nós temos excelentes oportunidades de ganhar dinheiro ou não. E hoje esse desconto está bastante alto. Nós estamos com níveis raros de serem observados. E a gente não enxerga nada que justifique por que esses preços deveriam estar tão baixos. Nos parece que as ações estão simplesmente baratas mesmo. Não tem algo que explique por fundamentos por que deveriam estar baratas. Elas estão baratas, o preço está descontado. E um comentário que a gente tem ouvido bastante conversando com o pessoal de mercado é que já está barato há muito tempo, então não importa estar barato. Tem que haver um gatilho para que a bolsa volte a subir. Só que gatilho é algo mais natural quando você espera que aconteça um desenvolvimento positivo, uma empresa que muda o patamar de valor real dela, né? Que ela ganhe um grande contrato, que desenvolva uma nova tecnologia, isso é um gatilho. Teses que são baseadas em erro de precificação, que é falar a empresa está muito mais barata do que ela deveria ser, não precisam necessariamente de um gatilho. Porque com as ações baratas assim, cedo ou tarde, o público de investidores vai começar a notar o retorno potencial que está implícito nesse patamar de preço e vão voltar a comprar. E é impossível saber quando que isso vai acontecer, né? Quando é que os americanos vão ficar tranquilos com a economia deles lá e voltar a olhar para o Brasil e comprar coisas aqui. Né? Só que a gente sabe que não precisa acontecer nada necessariamente, é só uma questão de nós voltarmos a ganhar a atenção de grandes investidores para que eles comecem a fazer conta, vejam que está muito barato de fato e voltem a comprar. Então a nossa decisão aqui no Artica é manter o portfólio do nosso fundo alocado e ter paciência, não tem muito o que fazer. A gente tem que ficar comprado nas empresas que a gente acredita que estão muito baratas, sabendo que um dia os preços vão convergir para o que a gente chama de valor intrínseco, né, que é o valor econômico real daqueles ativos.
Então hoje nós estamos pacientemente esperando, porque a gente sabe que ainda tem muito espaço para nossas ações subirem. Se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa filosofia de investimento e visões nossas de mercado sobre outros aspectos, todo mês eu tenho publicado novos vídeos aqui no YouTube e novas cartas que eu escrevo e ficam publicadas no nosso site, que é artica.capital. O link também está aqui na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada por lá. Muito obrigado e até a próxima!